Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à parte 2 do primeiro episódio do nosso podcast Reflexões Pianísticas. Tendo visto como foi inventado o piano e como ele funciona, vamos falar um pouco de como se começou a escrever música para ele. As músicas mais antigas que são tocadas no piano foram escritas antes mesmo dele ter sido inventado. Portanto, do período anterior a 1700, tocamos composições feitas para órgão, cravo, clavicórdio, todos os instrumentos de teclado que já existiam antes do piano, além de arranjos e transcrições de obras vocais para violão, etc. Essa é inclusive uma outra característica marcante do piano. É um instrumento capaz de reproduzir música composta para outros instrumentos ou grupos de instrumentos. Isso porque se trata de um instrumento harmônico, ou seja, um instrumento capaz de produzir vários sons simultaneamente, além de poder também imitar diferentes sonoridades. Sim, contrariamente ao que se pensa, o som do piano não está pronto, mas pode mudar muito dependendo da maneira como o pianista aciona as teclas. Mas voltemos ao repertório. Podemos falar de um repertório propriamente pianístico, ou seja, pensado especificamente para o piano, somente após a metade do século XVIII. Isso porque não apenas o instrumento demorou a evoluir significativamente, mas também porque o cravo ainda gozava de enorme popularidade, fazendo com que poucos prestassem atenção no piano. Nesse período de lenta afirmação do piano como um importante instrumento de teclado, a família Bach tem um papel de destaque. Em 1747, Johann Sebastian Bach, o grande compositor alemão, que é considerado por muitos o maior compositor de todos os tempos, visitou a corte de Frederico o Grande, em Berlim. Ali, o rei deu a Bach um tema para que ele improvisasse sobre esse tema. Uma prática que era bastante comum à época. Para essa improvisação, Bach utilizou um piano Silbermann, que estava na corte. Silbermann era um importante fabricante de instrumentos de teclado. Pouco tempo depois, Bach escreveu e dedicou a Frederico uma obra chamada Oferenda Musical, que contém peças diversas baseadas no tema fornecido pelo rei, das quais duas são claramente para teclado solo. Dessas duas, a primeira é, aparentemente, muito próxima do que Bach havia improvisado na corte. Essa representa, portanto, a única peça de Bach que pode ser associada diretamente ao piano. Carl Philipp Emanuel Bach, o mais importante dentre os filhos de Johann Sebastian, foi um compositor influente cuja maior característica era uma busca por maior poder expressivo. Em suas composições para teclado, a gente pode observar muitas indicações de dinâmica, o que mostra sua forte ligação com o clavicórdio, maior até do que com o cravo. Essa característica aproxima muito sua obra do piano, pela sua capacidade de fazer tais diferenças de dinâmica, ou seja, de intensidade, com grande eficiência e sutileza. O mais jovem filho de Bach, de nome Johann Christian, tem uma conexão ainda mais direta com o piano. Ele estudou na Itália, que é o país onde surgiu o piano, e mais tarde se estabeleceu em Londres, onde fez a primeira apresentação pública de piano solo, da qual nós temos notícia, que está registrada. Essa apresentação aconteceu em 2 de junho de 1768. Além disso, suas sonatas para teclado todas traziam a indicação para cravo ou piano, indicação comum até o início do século XIX. Toda essa música pensada para teclado
ainda não pode ser caracterizada como totalmente pianística, pois traz muitos resquícios de uma técnica do cravo ou do clavicórdio, principalmente. Na segunda metade do século XVIII, o piano começa a se popularizar mais, e compositores importantes do período passam a adotá-lo como principal instrumento de teclado. O austríaco Joseph Haydn, que nasceu em 1732, cresceu sob o domínio do cravo, por assim dizer. Mas em sua maturidade escreveu música que é claramente pensada para o novo instrumento, para o piano. É dele, inclusive, a primeira indicação conhecida de uso do pedal de sustentação, o pedal da direita lá do piano. E essa indicação se dá em uma de suas últimas sonatas. Em diversas de suas outras sonatas, podemos ver muitas indicações de mudanças de dinâmica, ou seja, de alterações na intensidade, o que indica que ele não estava pensando no cravo nessas composições. Mozart, outro compositor extremamente popular, que também era austríaco, nasceu em 1756 e desde o começo utiliza uma linguagem um pouco mais pianística em sua música para teclado. Importante também foi sua relação com fabricantes de piano da época, fazendo observações valiosas sobre seus instrumentos. O ápice de sua produção para teclado são seus 27 concertos para piano e orquestra, nos quais explora a capacidade do piano de ser expressivo, de cantar, além de unir nessas composições essa característica do piano de cantar. Ele une isso ao seu grande senso dramático que ele havia desenvolvido em suas óperas, que são composições magníficas. Nascido em 1752, o italiano Muzio Clementi foi, talvez, o que mais rapidamente compreendeu as possibilidades oferecidas pelo novo instrumento. Suas composições se mostram muito pianísticas, especialmente com a exploração do maior poderio sonoro do piano, do tipo inglês. Clementi, nascido na Itália, radicou-se em Londres, onde o piano se desenvolveu em um tipo mais pesado e potente de instrumento. Ele foi, inclusive, um importante fabricante de pianos à época. Trabalhou pelo desenvolvimento da técnica pianística, tendo escrito um tratado importante chamado Introdução à Arte de Tocar o Piano Forte. Além disso, Clementi exerceu uma considerável influência sobre Beethoven. Apesar de suas primeiras sonatas terem sido publicadas para cravo ou piano, a música para teclado de Ludwig van Beethoven já não pode ser dissociada do piano. Nascido em 1770, escreveu 32 sonatas e várias outras obras que exploram profundamente as possibilidades sonoras do instrumento, levando o virtuosismo de Clementi a alturas ainda maiores. Assim como Mozart, Beethoven também interagia com fabricantes de piano e os desafiava sempre a produzirem instrumentos com um poderio expressivo maior. Sua escrita pianística chegou até mesmo a transcender as possibilidades do instrumento, como, por exemplo, em sua sonata Opus 106, conhecida como Hammerklavier, que é o termo alemão para piano. Essa sonata tem passagens que até hoje representam enormes desafios, até mesmo para os maiores virtuosos do instrumento. Esse foi, portanto, o início da história da música escrita para piano. Uma história que se desenvolve até hoje e que será assunto de nossos próximos podcasts. Recomendo que escutem as músicas que citei aqui. A oferenda musical de Bach, especialmente o primeiro Ricercar, as sonatas de Carl Philipp Emanuel Bach e de Johann Christian Bach, e as sonatas de Haydn, Mozart, Clementi e Beethoven.
A música que escutaram nesse episódio, que estão escutando agora, é o andante da sonata em Lá menor para violino solo de Bach, arranjada para piano por Godowsky, em minha interpretação. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio e que voltem aqui para os próximos. Até lá!